Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Vitor Vicente, eu tenho 24 anos e hoje sou pós-graduado em Inteligência Artificial. Queria trocar uma ideia com vocês hoje, falar um pouquinho de algumas coisas que eu estou escutando por aí, algumas coisas que eu tô vendo também, e eu queria orientar vocês em relação a isso, tá bom? Principalmente duas coisas, cara. Vitor, eu utilizo o Vibe Code dentro de uma plataforma como o Lovable, como o AI Studio, ou eu uso um Cloud Code da vida, ou um Codex, ou o próprio Antigravity? Cara, sempre que você for pensar nisso, escolha a parte de código, tá bom? Por quê? Porque é muito mais barato ao longo prazo, tá bom? E eu vou explicar o porquê. Dentro do Lovable você é muito bom, você consegue gerar um prompt de uma plataforma completa, funcional, beleza. Eu vi pessoas vendendo uma ideia de sonho, construindo plataformas completas com Lovable, só que ele gera um código que, primeiro, ele vai gerar um código React, tá bom? Então ele não gera código Next. Qual é a desvantagem? Você vai rodar tudo do lado do cliente, isso pode expor credenciais, expor diversas coisas, então isso é um cuidado. E eu tô falando porque o Lovable é um caminho pra você, tá? Então qual é a minha orientação hoje? É você usar o Lovable, o Google AI Studio, como um intermédio para gerar um preview. Ou seja, ele vai gerar um preview para você, vai te mostrar o que é a sua ideia ali na tela, rapidinho. Depois você pega isso e joga para o seu computador. E dentro do computador, com o Antigravity, com o Cursor, com o Windsurf, seja a plataforma que for, com o GitHub Copilot, qualquer coisa, você vai melhorar aquilo ali para atualizar a tecnologia. Tá? Então aqui eu estou falando sobre tecnologia, ok? Então você vai rodar o Next. Você vai falar assim, ó, quero trocar todo o meu projeto que tá aqui para Next. E aí você faz essa mudança toda. Então, o Logo é muito bom. Eu, quando vou ensinar questão de inteligência artificial para quem tá começando e quem não quer olhar muito para código, cara, é muito bom. E eu utilizei muito por um período, tá? Só que eu não consigo hoje depender dele. Eu, Vitor, não consigo, tá? Porque ao longo prazo fica caro. Que é, cara, pô, tô dando um prompt aqui no gratuito, eu vou dar o segundo, eu já tenho que pagar crédito. Daí você paga o crédito, você vai lá, vai utilizando, você vê, você estoura o crédito. Beleza. O Lava é muito bom, tá? A performance dele é excelente. Ok? Ele tem a questão de você ter um banco de dados dele mesmo, né? Você tem integração que você pode fazer também com outras plataformas, você pode subir o código pro GitHub e tudo mais. Isso é legal, tá? A mesma coisa o Google AI Studio, por isso que eu gosto muito de mesclar. Às vezes eu tô com um dia que eu chego, abro o Lovable, gero um projeto, subo pro GitHub, trago pro Antigravity, pro Cloud Code. Eu uso muito o Cloud Code e eu vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho disso, tá? Então, qual é a ideia aqui? Cara, a gente falar um pouco do que do que você não pode depender do Lovable e o que você pode fazer para poder sim ter mais progresso a longo prazo, que é você utilizar a ideia do Cloud Code. Por isso que eu tô falando muito sobre, vou falar muito sobre o Cloud Code aqui nesse canal, ok? Então, aqui eu vou compartilhar a minha tela. Aqui eu tô dentro do Lovable, tá? Isso aqui, se você não tem conta no Lovable, entra no site, cria conta. É sim uma plataforma muito boa, eu recomendo. Se você tá começando a ver questão de inteligência artificial, é muito legal. Então, o que eu vou falar pra ele, crie uma plataforma para o meu controle do canal do YouTube. Victor Vicente. E aqui eu vou ativar o modo de Plan, tá? Então aqui eu vou dar, no caso aqui eu vou só ativar ele e vou dar um Enter. Por quê? Porque ele vai planejar pra mim todo o projeto, tá? Isso é bem maneiro. E aqui ele vai começar a pensar e vai começar a desenvolver aqui a ideia que eu pensei. Bom, então só dei um promptzinho simples, funcional aqui pra ele poder pensar. Ok, deixa ele pensar aqui. Ele vai responder e vai. E ele responde rápido, tá bom? Então ele vai começar a me perguntar algumas coisas. Isso é bem interessante porque você pode evoluir mais no seu projeto, tá? Então, que eu vou falar, o calendário de conteúdo, gestão de vídeo, isso aqui. Isso aqui também, pode ser. Pronto. Você quer um MVP só? Qual estilo você prefere? Moderno, escuro? Você precisa de salvar os dados da plataforma PC de banco de dados? Não, só local, por enquanto. Você está buildando para myself. Ok. Submit. Então aqui eu, pronto, respondi o questionário dele. Então esse aqui é o modo de plan dele. Isso aqui é muito maneiro, tá? Um dia eu vou fazer uma aula só sobre o Lovable. Ele monta aqui pra mim, vai começar a montar tudo que eu pedi, né? No caso, tudo que eu respondi ali no modo de plan, né? Modo de planejamento dele. E agora ele vai me fazer, deve fazer mais alguma pergunta aqui. Vamos ver. Então o que eu tô fazendo em tempo real com vocês, tá? Beleza. Opa, aqui eu só vou aprovar o que ele vai montar aqui. Vou só aprovar aqui o plano dele. Beleza. E agora ele vai começar a desenvolver. Tá? Então se você der o prompt lá direto, ele vai começar a desenvolver. Beleza, isso aqui é a carinha do Lovable. Vai começar a fazer aqui. Vai gerar pra você um código, vai gerar pra você
tudo bonitinho ali, tá? E aí, ao mesmo tempo disso, eu queria mostrar pra vocês a ideia do Cloud Code, que é o cara que eu mais vou falar aqui no canal. Eu queria muito que vocês entendessem algo que é o seguinte. Quando a gente fala de programação, quando a gente fala de código, a gente fala muito sobre performance, sobre segurança, tá? Por quê? É muito importante você ter na sua plataforma a questão de segurança. Pô, o seu dado vai ter que ir para um banco de dados. Qual banco que ele vai? Sabe? Então, pô, como que eu vou fazer esse cara? Por exemplo, vou usar um Supabase? Cadê a integração do Lovable com o Supabase? Né? Que não tem mais. Então, acho que é muito disso assim, é pensar qual banco eu vou utilizar, como que eu vou armazenar o dado. E, cara, igual eu falei, você pode utilizar o Lovable sim. Eu, cara, super recomendo você utilizar. Só gera a base nele e traz pro seu computador. Ok? Então aqui, eu vou abrir o Antigravity, aqui eu tô no meu Antigravity, e aqui eu já conectei na minha conta do Cloud Code. Vitor, não sei o que é o Cloud Code, o que que é? Eu vou fazer muitos vídeos falando sobre ele, mas basicamente, aqui eu tô no Cloud Code, que é o CLI, ou seja, eu tô com ele ativo no meu terminal, eu basicamente instalei ele, né, eu tenho uma conta Pro do Cloud Pro, então pra você ter acesso a ele, você tem que pagar o Cloud custa mais ou menos R$110 por mês, tá? Eu recomendo muito você utilizar de início, não recomendo tanto, você pode utilizar só o Antigravity, testando e brincando. Se você quer evoluir sua aplicação, usar uma IA melhor, cara, utiliza o Cloud Code com esse Opus 4.5 aqui, que é muito absurdo. Eu vou mostrar pra vocês. Bom, então aqui eu vou falar pra ele, crie um projeto simples para controle do meu canal do YouTube. É um MVP. O canal é do Victor Vicente e não precisa de banco de dados. Pode ser tudo local. E aqui eu vou falar para ele, né, que eu posso dar um Shift Tab e aqui eu posso colocar o Plane Mode On, ou seja, o modo de plane também. Então a mesma coisa que eu consigo fazer lá, eu consigo fazer aqui. Então aqui ele vai começar a montar um plano para mim. Eu vou dar um Enter, vou deixar ele montando, vou voltar aqui no Lovable e ver se ele tá acabando já. Aqui ele tá na segunda etapa, e aqui, ó, eu consigo ver o código, tá? Então aqui ele tá construindo aqui o código, beleza? Percebe que ele cria aqui com esse, o Vite, né, do React. Bom, então ele cria com o React Vite. E aqui ele começa a perguntar, ó, qual a principal funcionalidade você precisa? Eu preciso de controle de ideias, qualidade de publicação, métrica, gestão de thumbnails. Isso aqui é legal. Vou dar um Enter aqui. Então, qual tipo de interface você prefere? Aplicação web que eu rodo no navegador. Quero usar Next.js. Next.js. Pronto. E aí que eu vou deixar ele rodando aqui desse lado. Você quer o MVP completo? Não. Beleza, ele vai criar o plano aqui pra mim. E aí eu só vou aceitar. Aqui ele montou tudo e aqui ele vai mostrar pra mim o preview aqui no Lovable, tá? Então aqui eu tô usando aqui os dois cenários, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Vai gerar aqui o preview agora. Ele acabou agora, ele mostrou. Beleza, então aqui seria o meu dashboard, aqui seria o meu controle, né? Que eu teria aqui pra minha plataforma, tá bom? Então eu basicamente poderia vir aqui, calendário. Vou postar aqui um novo vídeo, vou colocar o título do vídeo, o link do vídeo, né? Link do YouTube, link do Drive, isso aí que eu posso colocar pro meu time poder ver onde que tá o vídeo, né? Exemplo, eu posto o corte, aonde fica o meu corte, se tá pronto, se não tá pronto, se foi postado ou se não foi postado. Aqui seriam os vídeos, né? Então aqui criar primeiro vídeo, descrição do vídeo, beleza? Gravando, editando, show de bola. E aí aqui eu poderia conectar, fazer uma conexão com a API do YouTube. E eu poderia pegar os vídeos que eu tenho, de verdade, né? Então sempre que eu postar um vídeo, ele vinha aqui alimentar. Então teria isso aqui já existe no próprio YouTube, eu já consigo ter uma visualização disso. Mas que eu poderia compartilhar com o meu time, para o meu time poder ver o que eu tô fazendo. Então, pô, postei um vídeo. Pô, tem um vídeo programado pra tal dia. Pô, tem uma live, não sei o quê. Pô, tem um corte pra tal... Entendeu? Acho que conseguiria visualizar. Então isso aqui seria um exemplo, essa ideia aqui. E é bem maneiro. Eu gostei, ficou legal. Beleza. Agora eu vou voltar aqui dentro do Cloud Code, tá? Vou deixar ele fazer aqui. E aí, lembrando que diferente um pouco do Antigravity, ele consegue sim rodar alguns comandos aqui no terminal, então ele basicamente vai construir tudo pra mim, tá? Vai construir tudo aqui bonitinho pra mim. E aí, vamos lá. Deixa só ele gerar aqui. Enquanto ele gera, a gente vai dando uma olhada aqui nas funcionalidades desse cara. Deixa eu ver se eu consigo fazer um teste aqui. Ver como que fica, né? Ó, eu não botei data? Não botei data, né? Vou botar aqui pro dia 28/01/2023, que é o dia de hoje. Vou criar aqui. Ver se ele posta aqui. Opa, botei 20.
28. 28, salvar. Opa, mudou. Beleza, então aqui eu tenho aqui a ideia de teste. E aqui eu poderia, né, para passar pro meu time, pô, galera, passa ideias pra gente, coloca lá uma ideia que a gente pode gravar, eu colocar aqui um brainstorm, ou seja, várias ideias. Acho que isso é o tipo de coisa que eu tô querendo construir com o meu time aqui, né, que é basicamente um lugar onde eu posso ter mais ideias também com a comunidade, por exemplo. Então eu posso pedir pra galera da comunidade dar uma ideia e alimentar aqui. São várias coisas que dá pra fazer. Acho que é aquilo, são formas de você desenvolver um produto. E eu gosto muito de desenvolver um produto que me auxilie, né? Que eu vou conseguir, de fato, agregar valor ali no lado das coisas que eu faço. Seja uma gestão de tarefa, eu falo muito com vocês disso, né? Eu tenho já uma demanda, né? Uma plataforma onde eu consigo controlar as minhas tarefas, as coisas que eu tenho que fazer. Isso me dá um norte legal, tá? Essa parte de controle de vídeo, isso é legal também, tá? Essa parte eu faço lá na parte de controle de tarefa, mas dá pra eu ter uma plataforma à parte pra isso, certo? Então tem toda essa questão, cara, do que você vai desenvolver. E quando eu vou recomendar, cara, é sempre, cara, gera a base aqui e traz pra cá. Porque, por exemplo, olha só, olha o que ele desenvolveu aqui, beleza? Se eu pegar esse cara, jogar pro GitHub, trazer pro Cloud Code e programar ele com o Cloud Code, desenvolver ele com a ideia do Vibe Coding, eu consigo desenvolver essa plataforma muito mais rápido com a base que eu já gostei daqui. Exemplo, se o Cloud Code fizer uma base que eu não gostar, eu vou falar, pô, caramba, eu preferi a base do Lobby, e aí? Sabe? Então não é que a ideia de ser melhor ou pior. É que, cara, eu posso usar os dois como ferramenta para poder acelerar meu desenvolvimento. Então, eu gero uma base em um lugar e eu subo essa base dentro do Cloud Code, que é a parte onde vai ser, de fato, a parte de programação de desenvolvimento. Porque, por exemplo, ó, aqui eu dei um prompt, ele gerou esse projeto. Se eu for dar um outro prompt aqui, ó, oi, já acabou. Já pede para eu pagar. Ele falou aqui que meu dia já foi. Então que eu vou ter que dar um upgrade. Esse upgrade me dá 100 créditos por mês. Sabe, se eu quiser colocar aqui mais créditos, eu vou ter que pagar mais por mês. Então isso não é algo que ao longo prazo é sustentável, tá? E não que seja ruim, tá bom? Porque tem pessoa que constrói bastante coisa no Lovable com 100 créditos, sabe? Mas, por exemplo, aqui ele gerou 5 pra mim e já foi os 5 aqui só no desenvolvimento disso aqui. Ele fez bastante coisa? Fez bastante coisa, tá? Mas tem muito mais lógica por trás que eu poderia fazer. Eu quero fazer, né? Então aquele que tá montando aqui pra mim o projeto, aqui ele já criou a pasta. Deixa eu dar um zoom pra vocês conseguirem ver. Então aqui ele tá montando aqui, ó, os arquivos, os componentes, ó. Então, aqui eu já tenho meu código Next separadinho, já tô fazendo em Next, então a vantagem é essa, já tô usando a tecnologia que é mais moderna do mercado, a tecnologia que eu de fato quero utilizar. Isso é muito interessante, né, quando você fala de questão de desenvolvimento, tá? E aí, ele tá acabando aqui já. Como ele tá montando o projeto, né, passo a passo aqui, tende a demorar um pouquinho mesmo, só que quando a gente fala de demorar, por exemplo, ele tá rodando há 3 minutos. Ele já montou basicamente todo o projeto. Então, isso não é demorado, tá? Quando você fala questão de desenvolvimento. Pensa que eu só falei pra ele, ó, quero construir a plataforma tal, pensa assim, faz assim. E o Cloud Code é muito bom, vou gravar bastante aula falando um pouco dele, tá? Do que ele e de como você pode utilizar ele pra fazer muitas coisas. Desde você usar ele para analisar o teu código inteiro, aí você faz ele para rodar o teu back-end, porque o cloud, né, a IA do cloud é a melhor IA para back-end, então para você fazer lógica de banco de dados, lógica de regra de negócio, ele é muito, muito bom. Eu recomendo muito vocês fazerem isso, tá? Utilizar, no caso, o Cloud Code. Mas é aquilo, se você não tem a condição de pagar, cara, utiliza o Antigravity. Por isso que eu tô falando muito dele aqui. Você pode utilizar aqui a versão do Opus 4.5, não tem nenhum problema, tá? E acho que a maior questão é qual você vai utilizar e para que você vai utilizar, sabe? Então, exemplo, Gemini para front-end. Por exemplo, se eu tivesse que fazer aqui do zero, o que eu iria fazer? Como que eu estaria desenvolvendo do zero mesmo? Eu iria fazer o front-end no Gemini e o back-end no Cloud Opus 4.5 dentro do Antigravity. Como eu estou usando um Cloud Code, vou gerar tudo com o Cloud Code. Quero melhorar o design? Eu abro o Antigravity aqui, coloco o Gemini aqui no modelo que eu quiser, coloco aqui no modo de planning ou no modo fast, e eu vou lá e falo, melhor o design, faça no padrão, estipulado e tudo mais. Se você já tiver um agente de front-end que você gosta, porque eu dei aula sobre agente, você pode ter o seu agente próprio de front-end com o seu padrão de desenvolvimento, você pode ter, tá? Você pode criar um, e você vai lá e fala pra ele poder usar aquele agente. Isso também é funcional. Beleza? Então ele tá 5 minutos aqui rodando, tá criando aqui as páginas principais. Vamos lá, deixa ele rodar aqui. Eu quero fazer isso aqui com vocês, só pra vocês verem, né? Então eu tô fazendo ao vivo sem cortar o vídeo, pra vocês conseguirem pegar aqui mais ou menos. Pensa que aqui eu poderia estar fazendo alguma outra coisa, tá? Eu poderia estar fazendo alguma outra ideia. Às vezes pensando em algo a mais, pensando em referência, buscando referência. Eu podia estar buscando um monte de coisa aqui, beleza? E aqui ele tá construindo, ó. Tá montando.
Aí vai estar montando aqui os diretórios. Se ele montar aqui. Vamos ver se ele vai bater aqui. Eu chuto que ele vai bater uns 7 minutos aí, por aí. Tá, no limite aí. Pra pelo menos poder mostrar pra vocês aqui. E aí lembra que eu tô local, tá bom? Então se eu quiser subir isso aqui, eu posso subir pro meu anti-gravity, pro meu GitHub. Bom, consigo subir. Tá fazendo a parte de ideias. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como que tá aqui o do Lovable. Aqui eu posso dar um publish, né? Lembrando que eu posso colocar aqui o endereço que eu quero. Então, se eu quiser aqui dar um publish e colocar aqui YouTube Victor, por exemplo, e mandar pro meu time pode utilizar, botar aqui um acesso, um login, uma senha. Eles podem brincar lá também e ter ideias. Acho que isso aqui vale muito. Eu falo assim, que se você trabalha para uma equipe, você trabalha numa empresa, no caso, e você der o Lovable como ferramenta para quem é do RH, para quem é do DP, para quem é de áreas que não são técnicas, de fato, não são áreas de desenvolvimento, áreas de tecnologia, você vai criar muitos produtos bons. Porque ele vai escrever o que ele quer. Do jeito que ele entende e da forma que ele acha que é uma solução. Ele vai chegar ali, vai escrever e pum! Vai sair um projeto legal. Joga na mão do dev, o dev desenvolve aquilo ali, faz a camada de segurança e fica algo muito funcional, sabe? Então acredito que é algo bem interessante de fazer, tá? E é um conselho também, se você hoje trabalha em uma empresa, cara, mostra... Ó, tá acabando, vai fazer o build aqui. Ele fazer o build. Mostra isso aqui pros seus times que vocês estão. Mostra a ideia de desenvolver a ideia do Vibe Coding. Mostra assim, sabe? Mostra pra... Acessa aqui o Lovable, cria aí uma plataforma. O pessoal vai construir. E ela construindo fala, caraca, que maneiro. Porque assim você impulsiona a pessoa a ser mais criativa também. E ela vê que a ideia dela pode se tornar verdade. Pode se tornar um projeto sendo usado dentro da empresa, sabe? Isso é um conselho bem legal. É uma orientação que eu tô seguindo hoje. Então, eu gosto de passar isso pras pessoas. Que, cara, sempre mostre que as pessoas podem construir com a IA também. E que não tem que ser, tipo, uma distância, sabe? Não tem que ser longe. Beleza? Agora ele tá só corrigindo aqui um warning. Enquanto isso, ele corrige aqui. Como o projeto já tá pronto, eu vou só criar aqui uma nova aba pra gente poder olhar aqui. Eu vou dar, no caso aqui eu tenho que dar o npmi, né? Deixa eu dar aqui o npmi. No caso aqui, calma aí. Deixa eu acessar aqui a pasta. YouTube, Ctrl, vou dar um npmi aqui. Só para instalar os pacotes. Lembrando que você tem que ter o Node no seu computador. E aí que eu vou dar um npm run dev. Só para ele rodar local aqui. E eu vou entrar aqui no localhost. E aqui tá o projeto do Cloud Code, né? Vamos só esperar ele rodar aqui. Lembrando que o local é um pouco mais lento por causa do Next. Opa, deu erro. Deixa eu ver o que que deu. Deu esse cara aqui, ó. Opa, foi. Beleza. Corrigiu, tá aí. Então, aqui tem o total de inscritos. Aqui seria basicamente a API, né? Então aqui eu conectaria com a API lá do YouTube. Eu conseguiria ver quantos inscritos que eu tenho. Ele ficaria atualizando aqui em tempo real. A parte de ideias. Posso criar uma primeira ideia aqui. Colocar uma ideia de vídeo, isso aqui é legal. Calendário. Posso vir aqui, adicionar um novo calendário. Legal também. Métrica. Seria aqui, né? Plataformazinha. Lembrando que eu falei pra vocês, né? Como pode dizer? O Gemini é o melhor para front-end. O Cloud Code, o próprio Cloud, não é tão bom. Só que você tem os agentes de front-end que você pode utilizar dentro do Cloud Code. E você pode melhorar muito a performance, sabe? Você pode melhorar muito como ele faz o front-end, fazer um front-end muito mais bonito. Eu acho esse front-end aqui muito básico, muito genérico, né? Assim como esse daqui, também acho meio genérico. Você pode melhorar, mas ficou funcional. Então aqui eu vou vir aqui, vou acionar uma nova ideia, só pra ver como que ficou. Aqui não ficou legal a letra, ó. Secções que você pede. Que eu vou marcar aqui qualquer coisa aqui. Ver se ele cria. Criou aqui pra mim. Então, beleza, o roteiro tá pronto. Show. Consigo editar? Tem como mudar o status aqui. Legal isso aqui, tá? Isso aqui é bem legal. Você pode construir pro seu time. Acho que é uma ideia de projeto também. Se você tá com o canal no YouTube, tá começando. Colocar ali ideia. Isso aqui eu posso propor também para as pessoas poderem dar ideia. Receber ideia, colocar aqui. Então, são ideias, cara, que você pode construir. E é aquilo. Tudo é possível construir. Vai muito do que você quer. Então, exemplo. Aqui eu dei um prompt e aqui eu gerei isso aqui. Agora eu fico limitado. Ou eu pago ou não. Aqui no Cloud Code, beleza, eu tô pagando o Cloud Code? Tô. Ok, beleza. Só que eu poderia estar usando isso aqui dentro do próprio Anti-Gravity, né? E aí eu poderia parar, por exemplo. Pensa que eu dei um prompt aqui e pensa que acabou de limitar o Lovable. Pensa que isso aqui é o meu Lovable, acabou de limitar. Eu posso vir aqui no Anti-Gravity e falar, ó, faça tal coisa. E vai fazer. Tá bom? Então isso aqui é uma orientação de como desenvolver aí uma plataforma, né? Utilizando a ideia do Lovable e do Cloud Code
Então, eu falei um pouquinho da ideia, por isso, os pontos negativos do Lorval, ponto positivo, e a vantagem de utilizar a ideia do Cloud Code e de utilizar uma IDE, ou seja, um espaço de código para você poder desenvolver. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, deixe no comentário e vamos juntos. Então, beleza? Esse vídeo aqui eu gosto de explicar bastante porque é algo que as pessoas têm que fixar, tá bom? Essa ideia de projeto é um fluxo que eu tô mapeando com a galera também. E qualquer tipo de feedback que você tiver, você pode chamar aqui. Tranquilo? Vamos juntos e até a próxima. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha. Manda para as pessoas que você conhece, a pessoa que tá usando o Lorval, a pessoa que já usa o Google AI Studio, que usa o Cloud Code, manda para elas e vamos juntos. Beleza? Valeu, galera. Muito obrigado por ter aqui. E de novo, obrigado pelos inscritos, cara. Está crescendo bastante. Eu tô muito, muito feliz por isso. Vamos pra cima e até a próxima. Valeu!